Agora vamos a ângulo entre ligação e hibridização. Essa explicação eu vou fazer a partir de um exemplo. O exemplo que eu vou utilizar aqui foi um exemplo que eu já mencionei nos vídeos anteriores, quando eu estava falando sobre estrutura de Lewis. Mas eu vou desenhar de uma forma diferente. Percebam, e eu vou enfatizar e vou destacar no momento. É um íon, é o SO3, SO3 menos 2. É um ânion. O átomo central é o enxofre. Ao redor do átomo central eu vou disponibilizar os 3 átomos de oxigênio de forma simétrica e organizada. Vou para a tabela periódica. Na tabela periódica eu vou contabilizar a quantidade de elétrons de cada átomo para desenhar o quê? O símbolo de Lewis de cada um. Eu sei que o oxigênio da família é 16, então tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre também, da família 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer o que? Eu vou tentar mostrar, atingir a estabilidade dos respectivos átomos, pensando na regra do octeto para os átomos periféricos. Aí depois eu vejo o que vai acontecer no átomo de enxofre, que é o átomo central. Lembrando que o átomo de enxofre aqui é do período 3, tá? Cuidado com os elementos do período 3, que eles podem exceder a quantidade de elétrons, cair na exceção à regra do octeto, tá? Então vamos aqui. Então deixa o enxofre para depois. Vai fazendo a ligação e pensando na regra do octeto para os átomos periféricos. Então vamos começar aqui para o átomo de oxigênio. Ele vai fazer uma ligação normal aqui, uma ligação comum com o átomo de enxofre. E aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7. Está faltando um elétron. Ah, já lembrei. Tá aqui, ó, tem menos 2. Esse menos 2 representa o que mesmo? Vocês lembram? Produto da quebra de uma ligação aí. Então tá aqui, ó. Esse elétron é um desses 2 elétrons aqui. Também vai aparecer no outro átomo de oxigênio, aqui. Pronto, agora sim. Eu já coloquei os elétrons. Lembrando que esse aqui é um ânion. Se é um ânion, tem que disponibilizar esses elétrons nos devidos lugares. Ok. Continuando aqui, o átomo de enxofre com esse átomo de oxigênio também vai fazer uma ligação comum, uma ligação covalente aqui, comum, feito. Contando os elétrons, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, fechou o octeto aqui. 8 elétrons, fechou o octeto aqui. O átomo de oxigênio aqui em cima também precisa de mais 2 elétrons, então ele vai compartilhar, vai pedir emprestado lá para o enxofre. Pronto, formou uma dupla ligação. Pronto, beleza. E aí o oxigênio está com 8 elétrons. Agora vamos contar o enxofre. O átomo de enxofre tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pares de elétrons ao redor do átomo de enxofre. Beleza, são 5? São 5. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. O enxofre é uma exceção à regra do octeto? Pode ser? Sim. Essa representação está errada? Está quase certa, Edson. Falta colocar entre colchetes. Então vamos colocar entre colchetes e colocar o valor da carga, menos 2. Quantos domínios eletrônicos tem ao redor do átomo central? Lembrando que aqui é um domínio eletrônico. O domínio eletrônico pode ser uma ligação simples, pode ser ligação dupla, pode ser par de elétrons não ligantes, pode ser um orbital com um elétron e também pode ser uma ligação tripla. Quantos domínios eletrônicos ou quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo de enxofre? A gente vai contabilizar aqui, ó. Dupla ligação, 1. Ligação simples, 2. Outra ligação simples, 3. E um par de elétrons não ligantes, 4. Então nós temos 4 domínios eletrônicos. 4 domínios eletrônicos. 1, 2, 3, 4. Agora vamos aqui nessa tabela. Observando aqui as figurinhas. Das figuras, qual que representa 4 domínios eletrônicos ao redor do átomo central? E que seja um par não ligante, ou par de elétrons livres.
Então, vejam aqui, eu tenho o ângulo de ligação, geometria espacial, geometria dos pares eletrônicos e pares eletrônicos livres. Se nós observarmos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem 4 domínios eletrônicos. Vamos então pegar essa coluna aqui, ó, geometria dos pares eletrônicos. Aqui são 2 domínios, 3 domínios, 4 domínios. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4. 4 domínios. Parece que é isso aqui. Geometria dos pares eletrônicos. Parece que nós temos essa geometria dos pares eletrônicos. O arranjo eletrônico é esse. O arranjo eletrônico é o quê? Tetraédrico. Agora vamos contar, ou pode ser essa geometria tetraédrica, propriamente dita, ou pode ser uma dessas duas aqui. Olhando a molécula aqui, a estrutura eletrônica, tem par de elétrons não ligantes, par de elétrons livre? Tem um par de elétrons livre. Um par de elétrons livre. Então, nós temos essa geometria aqui para esse íon. Ela é piramidal, pirâmide trigonal. Então, nós temos aqui uma molécula pirâmide trigonal. Pirâmide de base triangular. Ó, pirâmide de base triangular. Ou também chamada de piramidal. O ângulo entre as ligações é de aproximadamente 109,5 graus. Então, eu posso fazer essa afirmação. O ângulo de ligação, o ângulo entre as ligações é de aproximadamente 109,5 graus. A hibridização do átomo central é sp3. Bom, o que quer dizer hibridização? Para os átomos conseguirem fazer ligação com seus orbitais atômicos, eles devem se misturar. Essa mistura de orbitais é chamada de hibridização. Aqui nós temos o resultado da junção, da mistura de 4 orbitais atômicos. 4 orbitais atômicos, vejam, 1 mais 3, 4 orbitais atômicos, para formar um orbital molecular que é chamado de sp3. Então, a hibridização do átomo central aqui é sp3. Então, resumindo, para nós chegarmos à geometria molecular, eu tenho que desenhar a estrutura eletrônica, contar a quantidade de domínios eletrônicos, vir aqui na tabela, determinar qual que é a geometria dos pares eletrônicos, olhando novamente a estrutura eletrônica, verificar e confirmar se há ou não pares de elétrons livres, e aí sim voltar aqui para a estrutura e verificar qual que é a melhor estrutura. E aí, consequentemente, você saberá qual que é a hibridização do átomo central e também qual que é o ângulo entre as ligações. Esse ângulo é um ângulo aproximado, tá? É um ângulo aproximado para determinada geometria. Seguindo nessa mesma batida, nesse mesmo raciocínio, ó, se a molécula é linear, o ângulo entre as ligações é de 180 graus e a geometria é SP. Se a geometria espacial é trigonal planar ou angular, o ângulo entre as ligações é de 120 graus e a hibridização é SP2. Se a geometria espacial é tetraédrica, ou pirâmide trigonal ou angular, o ângulo entre as ligações é de aproximadamente 109,5 graus e a hibridização do átomo central é sp3. Se a geometria da molécula é bipirâmide trigonal, gangorra, forma de T ou linear, haverá dois tipos de ligações. Uma ligação tipo 90 graus e 120 graus. Então vejam, esse ângulo aqui é 90 graus e o ângulo aqui nessa região equatorial que corta a molécula na região do Equador, assim, nesse sentido, ela é de 120 graus. E a hibridização do átomo central é dsp3, também conhecido como sp3d. E por último, se a geometria da molécula é octaédrica, ou pirâmide quadrada, ou quadrado planar, ou forma de T, ou também linear, ela terá como ângulo de ligação 90 graus, aproximadamente 90 graus, e a hibridização do átomo central será de D2sp3, também pode ser chamado sp3d2.